Senhor. Ela não viu impedimento para estar na presença de Deus. Ela não viu impedimento para estar na casa do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E eu te pergunto nessa noite, o que tem te impedido de estar na presença do Senhor? O que tem te distanciado da presença do Senhor? Porque aquela mulher, mesmo na sua dificuldade, ela ia adorar a Deus. Mesmo no seu dia a dia de luta, mesmo muitas pessoas não olhando para ela, aquela mulher ia adorar a Deus, porque não tinha dificuldade, não tinha barreira para que ela estivesse na casa do Senhor, não tinha limites para ela. O que ela mais queria era estar na presença de Deus. É como eu e você, em meio à dificuldade, muitas vezes a enfermidade, mas nós estamos na casa do Senhor. Pode vir a luta, o mundo não nos entende, o mundo fala, esse povo é doido. Às vezes pode estar chovendo, pode estar caindo uma alta tempestade. Nós estamos na casa do Senhor. Sabe por quê? O nosso único objetivo é adorar o Rei dos Reis. Nós sabemos que Ele é vivo e que Ele é merecedor de toda honra e toda glória seja dada a Ele. Aleluia. Oh, aleluia, glórias a Deus. E essa mulher, a palavra do Senhor nos fala que ela estava o quê? Estava ali em todos os cultos. Em 13, da parte A, do versículo 13, a palavra do Senhor fala assim: e eis que ela estava ali esta mulher, ou uma mulher de algumas traduções, ou seja, ela estava na casa do Senhor. Nada poderia impedir ela de estar na casa de Deus. A palavra do Senhor também, em Lucas 13, nos fala assim, que essa mulher, ela estava cativa do inimigo. Como eu falei aqui no começo da palavra, ela estava presa por algo espiritual. Já reparou que muitas vezes, até como disse a irmã ontem, muitas vezes você procura médico para tentar descobrir qual é a enfermidade que você está passando. Você procura muitas vezes algumas pessoas para resolver o seu problema, e ninguém pode resolver o seu problema. Muitas vezes faz exame e dá negativo, e você sentindo aquela angústia, e você sentindo aquela dor, você não entende o que você está passando. Muitas vezes é algo espiritual sobre a tua vida. Muitas vezes você está procurando emprego e a porta não abre. Muitas vezes você está na presença do Senhor, mas você vai procurar emprego, você ora a Deus e a porta não abre. É necessário buscar o Senhor para que Ele possa te libertar desse peso espiritual, porque aquela mulher estava encurvada devido ao peso espiritual que estava sobre a vida dela. Ela precisava ser liberta. E ali mostrava muitas vezes aqueles chefes das sinagogas, aqueles sacerdotes que estavam ali, aqueles rabinos, e muitos deles não puderam fazer nada por ela. Mas a palavra do Senhor fala para nós que Jesus estava lá. Jesus, Ele estava lá, assim como está presente aqui nessa noite. Jesus, Ele estava lá e Ele está aqui. E eu pergunto para você, qual é a sua enfermidade espiritual? Qual é a luta que você tem passado? O que você tem sentido? O que você tem vivido até agora? O Senhor te pergunta o que você quer que Ele faça por você. O Senhor te pergunta o que Ele quer que você faça. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. E aquela mulher estava presa. Tudo o que ela procurava para poder ser libertada, nada dava certo. Mas ela tinha um alvo que era o Senhor. Ela estava na casa do Senhor. Ela acreditava que um dia, mesmo em sua vida de 18 anos vivendo aquilo, ela acreditava que o Senhor pudera a libertar. Que o Senhor pudera libertar dessa causa. Quantas vezes estamos como esta mulher, apenas olhando, sabe, muitas vezes olhando a situação que nós estamos passando e vivendo, Senhor, quando é que a minha situação irá mudar? Quando é que a minha vida vai ser transformada, Senhor? Eu vivo há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos nessa situação. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ter a minha vida transformada. Eu não quero mais aceitar isso na minha vida. Mas a palavra do Senhor fala para nós, assim como fez com ela, faz conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz que Ele olhou para aquela mulher
Porque no versículo 13, no capítulo 13, versículo 12, parte A também diz assim: vendo-a Jesus a viu. Só que quando nós olhamos aqui para a nossa igreja, para mim enxergar o último irmão ali é fácil. Para mim enxergar o último irmão que está ali, para mim é fácil. Só que você tem que olhar o ambiente que eles estavam. Primeiro era uma sinagoga. A mulher, naquela época, ela não podia sentar na frente. Ela tinha que sentar lá no fundo da sinagoga. Observe, uma sinagoga para uma multidão de pessoas. Já imaginou aquela igreja enorme que quando você olha lá no fundo não dá nem para reconhecer a pessoa que está lá? Assim era naquela sinagoga. Ela estava lá no fundo, onde não dá nem para identificar quem era ela. Mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus a viu lá no fundo. Aleluia. Que Jesus contemplou a dor daquela mulher, mesmo em meio à multidão. E Jesus viu que aquela mulher sofria daquela causa, no meio daquela multidão. E Jesus tem contemplado a sua dor. O Senhor tem visto a sua dor, mesmo em meio, fala assim: Senhor, todos oram, todos clamam, mas será que o Senhor tem olhado para mim? O Senhor fala para você nessa noite: tenho visto você em meio a essa multidão, em meio a este povo. Eu tenho contemplado a sua oração, eu tenho contemplado a sua dor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus a viu. E além de ver, sabe o que Jesus faz agora? Jesus, ele identifica a pessoa. Só que para você ganhar a bênção, só que para você receber a bênção de Deus, Jesus fala assim para ela. Jesus fala assim: chame aquela mulher. E chamou Jesus aquela mulher. Chamou Jesus aquela mulher naquele dia. Jesus te chama. Ele contempla a sua dor. Mas Ele te chama hoje para você ser abençoado, para você ser abençoada, para você receber a bênção de Deus. Ele te chama, primeiro Ele te contempla, Ele vê a sua oração, agora Ele fala: vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha, porque o seu dia chegou. O seu dia chegou e o seu dia é hoje, não é amanhã não. Não é amanhã não, porque eu sou um Deus que estou te contemplando. Eu sou um Deus que tem te visto, não é amanhã. Cadê o teu nome, Jesus? Eu tenho visto o peso espiritual que está sobre a tua vida. Eu tenho visto que o inimigo tirou tanto a sua força, que você não consegue nem mais orar, que você não consegue nem mais dar a palavra do Senhor. O inimigo tirou toda a sua força. Mas hoje à noite é noite de renovo. É noite que o Senhor te chama, porque o Senhor está te vendo. O Senhor tem contemplado o seu coração. Você não queria estar desse jeito. Fala: Senhor, por que eu não sinto mais a tua presença? Por que eu não sinto mais a alegria de estar em tua casa? Eu não me conformo com essa situação. Você orou assim nessa semana, e o Senhor contemplou o seu papel hoje. Aleluia. É hoje a noite de Glória renovo. a Deus. Aleluia. Hoje é a noite de eu te curar essa enfermidade espiritual. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Jesus, Ele chama. Jesus, Ele contempla. E sabe o que Jesus também faz, igreja? Sabe o que Jesus faz? Aleluia. Jesus, Ele toca. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele toca. Glorificado é o teu nome, Jesus. Jesus, Ele te vê. Jesus, Ele te chama. E Jesus, Ele te toca nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus está tocando o seu coração nessa noite. Jesus está falando com você nessa noite e você sabe disso. Aleluia. No versículo 13, o 13a fala assim: e pôs as mãos sobre ela. Aleluia. E Jesus pôs as mãos sobre aquela mulher. E a palavra do Senhor fala para nós o que aconteceu quando Jesus colocou as mãos. Ela se endireitou. Oh, aleluia. Ela se endireitou. Sabe aquela enfermidade de 18 anos? De 18 anos de angústia, de 18 anos de sofrimento. Aquela enfermidade saiu. Sabe por quê? Quando Jesus toca, o milagre acontece. A palavra do Senhor fala para nós em Marcos capítulo 1, versículo 41, que Jesus toca o leproso e ele é curado.
A palavra do Senhor também fala em Marcos 5, 41, 42, que Jesus, ele levanta uma menina que está morta e ela é ressuscitada. Sabe por que Jesus tocou? Aleluia. Em Mateus 14, 19 e 20, Jesus ele multiplica para alimentar a multidão. Quando ele toca naquele pão, Jesus multiplica aqueles pães e aquele peixe para alimentar a multidão. Se você está com fome da palavra, seja alimentado nesta noite. Se você está com sede do Espírito Santo, seja cheio nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor fala para você nesta noite. Assim, em João 8, 6 e 11, que diz assim: que quando Jesus colocou a mão naquela areia, estava escrevendo a história daquela mulher. Aquela mulher foi liberta e o julgamento dela, ela foi absolvida. Sabe por quê? Jesus naquela areia, no toque da sua mão naquela areia, foi reescrita a história daquela mulher. E Jesus está reescrevendo a tua história. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. É noite de recomeço. É noite de reconciliação. É noite de sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glorificado é o teu nome. A palavra do Senhor também nos fala que o toque de Deus é tão grandioso, que é tão grandioso sobre as nossas vidas hoje, que a palavra do Senhor fala para nós em João capítulo 20, versículo 25 e 27, que as mãos de Jesus, essas mãos foram cravadas no madeiro. Sabe por quê? Para que eu e você nessa noite estivéssemos aqui vivos, porque Jesus ele padeceu por mim e por você, e ele não aceita ver você derrotado. Ele não aceita ver você encurvado para o inimigo. É noite de se direitarmos para o Senhor. É noite de se levantar na presença de Deus. Não se curve mais para o inimigo, porque a única visão que aquela mulher tinha é para o chão, e o chão sujo, um monte de sujeira. Mas Jesus ele fala: eu limpo tudo esta noite. Eu te levanto, eu te ergo, eu te toco nesta noite, porque é noite de avivamento. É noite de sentir a nova esperança do Senhor. É noite do Senhor escrever a tua história. E cantará bastante. É noite do Senhor te tocar. Sinta a mão do Senhor Jesus sobre a tua vida nessa noite. Sinta a mão de Jesus sobre a tua vida. Sinta o Senhor Jesus na sua vida. Ele está olhando para você. Ele está te chamando nessa noite. Volte ao primeiro amor. Volte a orar e a sentir a minha presença. Volte a sentir o Senhor nessa noite. Você estava morto, mas é noite de ressuscitar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você estava esquecido, você estava esquecido. Mas o Senhor está te contemplando no meio da multidão. E me cantará. O Senhor está te contemplando. O Senhor está te vendo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que contemplou a sua dor. Glória, glória a Deus. E Ele quer tocar em você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Jesus te tocar. Abra o seu coração. Ele quer fazer o inverso da mulher do fluxo de sangue. Foi ela que tocou Jesus. Mas Jesus ele pede nessa noite para você. Abra o seu coração. Deixa eu te tocar nessa noite. Deixa eu te tocar diferente. Deixa eu fazer você sentir a minha presença novamente. Se encha do Espírito Santo de Deus nessa noite. Se encha do Espírito Santo de Deus nessa noite. Pare de andar encurvado. Pare de andar cabisbaixo. Você é chamado de Deus. O Senhor te escolheu lá no mundo. Só você e Ele sabe como você andava lá fora. Só você e Ele sabe. Ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu passado. Ele conhece o seu hoje, o seu ontem, o seu amanhã. Mas Ele te chama por um encontro diferente. Ele te chama, sabe, para você sentir o toque dEle. O toque do Espírito Santo que faz tempo que você não sente. Mas é necessário ouvir a voz dEle.
Aquela mulher, quando eu ouvi assim, que ele chamou aquela mulher, ela saiu lá de trás daquela sinagoga e ela veio até Jesus. Ela veio até, muitas vezes é necessário nós irmos até Cristo. Muitas vezes nós queremos esperar que Ele vá até nós. Ah, Jesus, me socorre, me socorre. Mas quando você não precisa, quando você precisa de um médico, não vai até o médico, o médico vai até você. Só ficou rico, né? Mas a situação dela era pobre também. Então ela tinha que ir até o médico. É necessário que você vá até o médico dos médicos nessa noite. É necessário que você vá até Cristo. E Jesus, Ele chama para te tocar. Ele chama para endireitar a sua vida. Quantas vezes você tentou fazer o certo e o inimigo te curvou para fazer o errado? Quantas vezes você já tentou falar: Senhor, eu tento caminhar certo na tua presença, mas parece que tem algo que me impede, Senhor. Eu choro na tua presença na igreja, eu oro na tua igreja, mas sabe o que acontece? Quando chega segunda-feira, volta a velha vida. Mas o Senhor Jesus, Ele quer te tocar nessa noite para você não estar mais encurvado, para você não estar mais encurvado na presença dEle, para você andar assim, ó, de cabeça erguida e falar assim, ó: eu sirvo ao Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é minha bandeira. Deus, aleluia. O Senhor é a minha bandeira. Sabe aquele Cristo? A mão dele tocou naquele madeiro para que hoje eu pudesse ter vida. Aleluia. Jesus, Ele te chama. Obrigado ao teu nome, Jesus. Glórias a Deus. E nessa noite eu quero te convidar. Jesus, tu és santo. Porque Jesus, Ele fala na sua palavra que Ele te chamou Seja o teu nome, Jesus. para que você comece a andar no caminho do Senhor, para que você seja renovado e renovado, para que você volte a sentir a presença dEle, para que você, sabe, não ande mais cabisbaixo, para que você não ande mais curvado, mas que você ande na presença dEle. Outrora você fala: Senhor, era uma bênção, e agora? Agora é a chance de você sentir o toque de Jesus. Aleluia. Eu te convido, vem aqui na frente. Vem estar recebendo a oração da parte de Deus. Vem sentir a presença do Senhor novamente. Vem aqui na frente. Eu sei que o Senhor falou contigo. Eu não sinto envergonhado nada, mas eu vou lá. Deus, aleluia. Não. A forma de andar curvada, andar cabisbaixo. Aleluia. Andar oprimido pelo inimigo, você lutando espiritualmente para se levantar. E você Glorificado fala: é Senhor, o teu sozinho eu não nome. consigo. Mas o Senhor te enxergou nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor contemplou a sua face. Glória, O Senhor está glória, te chamando. glória a Deus, Mas aleluia. para que isso possa ser completo nessa noite, é necessário você sentir o toque. É necessário Jesus te tocar. Vem aqui. Aleluia, Jesus. Vem aqui, levanta o seu lugar. Nós estaremos orando por você. Vem aqui. Não fique envergonhado, envergonhada. É a sua oportunidade de sentir a presença do Senhor. É a sua oportunidade de você ser renovado e renovada. Aleluia, Jesus. Venha sentir a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Venha contemplar a face do Senhor. Aleluia. Venha ser renovado e renovada nessa noite. Venha sentir a presença do Espírito Santo. E eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta. Glória a Deus, Você pode estar aí, a igreja vai olhar para mim. Aleluia. Não importa. Aquela mulher Glória a Deus, multidão, aleluia. ela veio caminhando com a sua dificuldade. No meio daquela Aleluia. sinagoga, no meio Glória a daquela Deus, até porque ela aleluia. veio, porque Jesus viu ela. Porque Aleluia. Jesus a viu, aleluia. Vem aqui na frente. Quero estar orando por você, meu irmão, minha irmã. Não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado, aleluia. Aleluia. Vem aqui na frente, aleluia. Santo Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que essa palavra tem Glória a destino. Deus, Está de direito aleluia. certo, aleluia. Isso, vem aqui. Não é possível servir ao Senhor e aceitar as ordens de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Venha sentir a presença do Glória a Senhor nessa Deus, noite. aleluia. Venha ser renovado, venha ser renovada. A palavra do Senhor não volta Aleluia. vazia. Oh, Pai, Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. é a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quero também Glória
Vem aqui, quero estar orando para você. Quero perguntar para você que ainda não é evangélico, que você quer aceitar Jesus. Esse Jesus maravilhoso que transformou a vida daquela mulher. E Ele quer transformar a sua vida. Aleluia, Jesus. Venha aqui para Cristo. Glória a Venha ser Deus. renovado, venha Aleluia. ser cheio do Espírito Santo de Aleluia, Deus. Jesus. Oh, aleluia. Glória a O Deus. Senhor te Aleluia. chama. Eu sei que o Senhor falou ao seu coração. Aleluia, Jesus. Venha sentir a presença do Senhor novamente. Glória a Não Deus. aceite esse peso. Não aceite essa fraqueza espiritual. Não aceite o inimigo defeito na sua vida, na sua família. Não aceite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo Deus, pode continuar. Aleluia. Vamos orar, igreja, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos estar orando pelos nossos irmãos nesta noite. Aleluia. Eu pergunto, está preparado para o toque do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite? Está preparado para o enchimento do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite? Está preparado para sentir a presença do Senhor nesta noite? Aleluia. Eu pedi para os filhos descerem. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Vamos orar, igreja. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Eu não sei porque o Senhor nos ama tanto. Eu não sei porque o Senhor tem falado ao nosso coração dessa forma, Senhor. Mas tu tem um endereço certo para esse coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, quantas lutas, quantos momentos difíceis, Senhor. Quantos momentos, meu Pai, Deus poderoso, de falar, eu vou desistir. Mas nessa noite o Senhor escreve uma nova história. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está tocando em vida. Nessa noite o Senhor está renovando aquele que estava caído. Porque o Senhor te viu. Porque o Senhor te chamou. Porque o Senhor está aqui. Aleluia. Areia, como na vasculita, areia. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Aleluia. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Seja renovado, seja renovada. E me cantará a escuridão. Seja renovado e renovado. Começa a falar em línguas novamente. Começa a sentir a presença de Deus. Porque Ele contemplou a tua face. Aranha, toma na escuridão. Renova Jesus, enche Senhor, renova aliança Senhor, envolve Senhor Espírito Santo.
Aleluia. Deus te recouve. Deus te recouve, te anima, Senhor. Irmãos, vamos se sentar. Aleluia. Vamos sentar no nosso mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, como aleluia. Santo Espírito de Deus. Glória, glória, Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia. Oh, Deus amado. Purificado Igreja, seja o vamos teu falar nome, com Deus. Jesus. Ele está sentindo bem. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Glória a ti, Jesus, aleluia. Deus Santo Poderoso, nós apresentamos, Senhor, a Ti essa criança, meu Pai querido, que não está se sentindo bem, meu Pai querido, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade contra a vida dessa criança, meu Pai querido, tudo aquilo, Pai querido, que está envolvendo toda a enfermidade, eu repreendo agora o poder e a autoridade que há no Teu nome, toma ele nas Tuas mãos, meu Pai querido, vai repreendendo todo o mal, meu Pai querido, toda a enfermidade, que sai agora, em nome de Jesus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, toda essa em nome de enfermidade, Senhor, em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Nós também sem voz, mas amém. Na presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O nosso corpo, a nossa voz Deus, aleluia. não é capaz de aguentar tanta glória. Amém, igreja? Não vou demorar, que as horas já se passam. Terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Amanhã, em Sete Varões, né? Às 20 ou 19 horas? Oi? 20 horas? Ótimo, às 20 horas em Sete Varões amanhã. Varões, acabou as férias, né? Acabou as férias, vamos voltar a trabalhar para Jesus. Tá bom? Quero todos aqui no ensaio. Amanhã, terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Venha aprender a palavra de Deus. É bom um culto assim, mas é necessário que nós venhamos se fortalecer através da palavra para não deixar se levar por ventos. Amém? Quarta-feira, por enquanto não tem trabalho, tá bom? Mas eu esperar uma resposta aí, dependendo das chaves da igreja. Quinta-feira, culto de adoração a Deus. Venha adorar a Deus também. Igreja, venha adorar a Deus na semana também. Né? Todo dia, dia de buscar a Deus. Nós só temos praticamente 3 dias de culto, né? Com ciclo de oração também. Tá bom? Então venha adorar a Deus na quinta-feira. Sexta-feira, ciclo de oração e ensaio das irmãs. Tá bom? Sábado, aula de música de manhã. Tá? Às 7 horas da manhã. Pastor, é cedo, né? 7 horas da manhã. Aquele que sentir de estar orando aqui conosco. Tá? Qual é o objetivo dessa oração? Orar pela igreja. Não é para orar para a minha vida e para a sua vida. É orar por cada irmão dessa igreja. É orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu irmão que está do seu lado, pelo aquele irmão que você vê que está fraco, doente. Vamos orar, igreja. Porque a igreja tem que se reunir para estar orando, amém? 7 horas da manhã eu estarei aqui orando e conto com os irmãos no sábado. Às 16 horas, eu vou mudar o horário, vou colocar às 14 horas, porque já tem bastante instrumento para a orquestra, então vou ter que dividir. Tá? Às 14 horas, inicia a aula de música, mas eu vou dividir as turmas, tá? Mas depois eu mando mensagem com os horários. Tá bom? E sábado à noite, culto no plano de pregação. Tá bom? Estaremos ali na casa do irmão Israel, adorando a Deus, tá? Que é o plano de pregação. Já, como eu falei, já tem pessoas de fora indo, os vizinhos já estão escutando a palavra de Deus. Então a semente já está sendo plantada. Às 19h30 na casa do irmão Israel. Ele se deu a garagem lá. Estou quase colocando lá uma faixa. Pode? Amém, então. Analice. Amém. Já a gente fez. E domingo, escola bíblica dominical. E à noite, igreja. Ó,
Eu esqueci de sábado. Sábado, jovens e adolescentes aqui na igreja, tá? Às 20 horas. Jovem e adolescente. Momento de adoração e comunhão. Tá bom? Entre jovens e adolescentes aqui na igreja. Somente ele. Tá bom? Não vale jovem de 40 anos, pensando do pastor que vai estar aqui. Mas o restante não pode ir. Então é só jovem e adolescente. Tá? E domingo. Essa semana eu queria pedir uma coisa para a igreja. Que se coloque em oração e em jejum. Porque domingo é aquele culto que eu falei com os irmãos. Tá? De volta ao lar. Eu sei que não é um pouco diferente, mas está em todo o ministério. Você pode olhar, vai olhar a semana no Instagram e as páginas das outras igrejas, das congregações. Todas estaremos fazendo esse culto nesse domingo, tá? No dia 6, tá bom? Então, convide aquela pessoa que faz tempo que não vem para a casa de Deus, aquela pessoa que está desviada. Ó, não chegue aqui sem alguém com você. Melhor falar, vou colocar assim, né? Traga alguém. Estou brincando, tá, igreja? Mas traga alguém. Convida essa pessoa. Convida e ora. Convida e ora. Não é só convida, não. Você tem que orar para que o Espírito Santo de Deus mexa no coração daquela pessoa. Porque não é nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa só vai ser movida através do Espírito Santo. Você vai convidar, vai insistir, vai orar para que ela esteja aqui no domingo. Vai convidar segunda-feira, esquecer e não apareceu no domingo. Não, você vai ficar ali intercedendo para essa pessoa. Amém? Amém. Tá bom? Então tudo às 19 horas do domingo que vem. Tá bom? De volta lá. Amém? Só essa pergunta. Tem mais uma? Tá. Santa Ceia. Ô, irmão Roberto. Levanta a mãozinha só. Só dá com a mão aí, ó. Como é que ele vai dizer para o nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele já veio de manhã, já de casa, já fez escola dominical, já foi bênção. Amém? Essa é de casa já. Amém? Então, igreja, vamos estar orando. Tá bom? Vamos levantar? Agradecer a Deus. Santa Ceia, tá, igreja? Santa Ceia, eu vou alterar a data. Provavelmente vai ficar para o outro final de semana, que seria a missão. Aí o culto de missão vai ficar quase para o último sábado do mês. Tá bom? Cadê o Paulo? Amém, estou vendo já. Pode falar. Ô, Glória, tem bom? Irmão, aí não dá. Amém. Tem dois? Então tá bom. Então lá já vai ter já o bolo para ele. Dá sim. Só que o jovem não pode parar também. Isso é adolescente e jovem junto depois. Jovem, tá? E a felicidade está perto. Pastor, Oi. não esqueci do que. Não é semana que vem, Santa Ceia na outra semana, não esquece do quilo. Amados, de manhã bastante irmãos pegaram, eu estou com 4 aqui, mas eu vou confeccionar mais. E daqui é para a venda da feijoada, tá bom? A irmã Gilmara vai passar a quantidade, só que precisa ter uma base de quanto já está sendo vendido, tá bom? Se ficar muito, você perde a 12, pode não dia data, mas é para o dia 12, a princípio, tá bom, Gilmara? A história está no grupo, tá? Para a gente, os irmãos estão trazendo o que é necessário para fazer a feijoada, tá bom? É bênção de Deus. Qual é o valor da feijoada, pastor? R$20, tá bom? Barato, não como feijoada por aí por 20 não. Bem feita, bem feito. Bem feito. Tá bom? Sábado, dia 12, palestra com os adolescentes, tá? Vai definir o horário. Jovens e adolescentes trabalhando bastante. Não podemos deixar de jovens e adolescentes cabeça ocupada. Tá? Dia 12. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Amém? Amado Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela sua palavra.